evidentemente, ao vivo, né? Mas aqui na DU tá estamos eu e Rodrigo, eu e Bruno aqui. Então a gente vai começar fazendo com uma oração. Eu estou vendo que o Gerson está no pedaço. Então, Gerson, você pode orar ao Senhor pedindo que nos dê graça nessa manhã? Oro. Tá. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante de Ti para louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por mais um dia estarmos na Tua presença, Senhor amado, podendo aprender mais e mais de Ti, Senhor amado. Que essa hora, Senhor amado, que estaremos juntos, Senhor amado, que seja um momento onde possamos aprender mais e mais de Ti, de tudo que foi dito, que tudo que for discutido aqui neste espaço, Senhor amado, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. E que possamos sair daqui transformados e renovados no poder que há no nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor amado pastor Miqueias, abençoe cada uma das pessoas aqui presentes, as famílias representadas. E que seu nome, mais uma vez, seja glorificado. Em Teu nome, Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe. O William já está por aí. Eu estou vendo que a turma está chegando. O Rivaldo já apareceu também. Enfim. Nós temos hoje até às 11, não é isso, Bruno? Até às 11. Porque na semana passada a gente passou um pouquinho do horário porque a gente começou atrasado, mas hoje a gente tem até às 11. Então, quem é que vai ajudar a gente aí com as perguntas aí? É o Rodrigo que vai fazer essa consolidação, Rodrigo? É que o único problema é que o pessoal não mandou pergunta. Então, se o pessoal não mandou pergunta, é porque... Oi? Alguém falou? Microfone Gente, está cortando o nosso áudio, é isso ou está tranquilo? Eu acho que Já tem alguém mutei, com era um microfone mic aberto. pastor. Ah, então tá bom, então, beleza. Então, assim, quando alguém tiver... Ou, pessoal, você não teve pergunta, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né, Bruno? Isso é verdade. Mas a minha alegria é que se tiver pergunta, a semana que vem, eu não estarei aqui no presencial. Então, assim, quem tiver aqui no presencial, responde as perguntas de hoje. Vai ser o Vlad. É o Vlad quem a semana que vem? Deixa eu ver, acho que é o Vlad e eu de novo. Mas deixa eu ver já. Mas muito bem, maravilha. Então, nós vamos dar seguimento. A ideia hoje é a gente fechar a visão, né, o assunto que nós começamos na semana passada, falando de cosmovisão. A gente vai falar um pouco mais hoje da cosmovisão cristã, especificamente. E em havendo dúvidas, assim, situações aí, tá o William tá aí, o Rivaldo, o Rodrigo, tá, o Gerson, aí vocês mandem as perguntas, rapaziada, aí, pro William, pro Gerson, pro Rivaldo ou pro Rodrigo. Evidentemente que eles já vão responder, né, Bruno? E a gente vai orar pedindo a Deus que dê graça para eles aí. Muito Nem bem. você acredita nisso que você está falando. Não, mas a gente ora nesse sentido. E aí, quando tiver pergunta para nós, William, a conexão vai ficar ruim. Ah, entendi. A minha tá caindo aqui, ó. Vou entrar num túnel. Muito bem, muito bem. Só para fazer um resgate, na semana passada, nós falamos um pouco, né, sobre como é que vai ser a composição aqui deste mês de conversa aqui de curso. Nós falamos que a gente com certeza abordaríamos assuntos polêmicos, mas a gente precisa ter um respeito, um carinho, um cuidado, uma atenção, e não apenas isso, né? A gente precisa procurar as convergências baseadas aí na palavra do Senhor, e sob a direção do Espírito Santo. Lembrando que sempre que quando houver divergência, nós vamos para o texto bíblico, né, Bruno? Sim. E o texto bíblico se sobrepõe. Muito bem, porque o texto bíblico é a base. Nós somos cristãos, estamos numa igreja evangélica, estamos numa escola bíblica dominical, então é Bíblia, 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 e a gente vai biblificando tudo.
Eu quero aqui pedir para o Bruno só ler, fazer um resgate da leitura que nós fizemos na semana passada, que é a primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13 ao verso 17, mas enquanto o Bruno está localizando, eu só queria destacar, eu estava relendo esse texto hoje mais cedo, e o verso 8 diz assim, né? Quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E aí eu fiquei pensando assim, né? O que Pedro quis dizer com o mesmo modo de pensar? Porque o meu pensamento é diferente do pensamento do Bruno, são pensamentos distintos. Mas no final das contas, o entendimento que eu tive aqui, que o que é que Pedro está dizendo? Que a gente tem que ter a mesma cosmovisão, a gente tem que ter os mesmos objetivos. E olha, ele traz uma base para isso. A base é a mesma, né, Bruno? Que é ser compassivo. O que mais aí que está escrito aí, Bruno? Compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Eu fiquei pensando misericordioso. A misericórdia é quando o outro não merece, né? Sim. Mas ainda assim a gente exerce. Então que o Senhor possa nos conduzir neste processo. O texto que a gente vai reler então é a partir do verso 13. Você lê, Bruno, por favor? E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então, só recapitulando, é 1 Pedro, capítulo 3, verso 13. Verso 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém. Então vamos lá. O que é a cosmovisão, né? Só para a gente lembrar um pouco. É um conjunto de crenças que a pessoa mantém. É a base do nosso pensamento, são as crenças que norteiam a nossa vida, que nos impulsionam nas tomadas de decisões, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Então, ou seja, a cosmovisão, apesar de não ser tão amplamente falado, né, Bruno, no dia a dia, ela implica diretamente nas nossas ações. Não sei se vocês se lembram que a gente falou na semana passada do homem-bomba, do kamikaze, né? Para ele, aquilo que ele está fazendo está correto, está certo, não tem problema. Porque na visão de mundo dele, ele nasceu para fazer aquilo, ele existe para fazer isso, né? Sim. Quer comentar alguma coisa aí, ô Varão? Não, só recapitulando que esse ponto de cosmovisão, igual o pastor comentou, é a base da nossa vida cristã. Então, sem ela, quando a nossa base ela não está sólida, a gente acaba... tem aquele versículo, se não me falha a memória, é Pedro, né? Quando para você não ir atrás de qualquer vento de doutrina. Uhum. Sem uma base sólida, a gente acaba sendo cristão, mas defendendo coisas que a Bíblia condena. Então, o cerne dessa aula é o quê? É a gente reforçar e a gente deixar bem claro que a nossa base cristã ela precisa ser sólida, com base na palavra de Deus e não com pensamentos ou interpretações sobre a palavra de Deus ou sobre como as pessoas veem o mundo. E aí, vejam, né? A gente até comentou aqui, na semana passada também. A gente pode, eventualmente, questionar a nossa cosmovisão, e isso pode ser saudável, se esse questionamento for no sentido de entender o porquê, de entender a composição, de entender a base desta visão. Agora, o que a gente comentou é o seguinte, que questionar a base, a estrutura que compõe a cosmovisão pode ser muito perigoso. A gente até usou o exemplo da construção, né?
Quantas vezes nós podemos mudar a pintura do prédio aqui da igreja, da ADU? Quem me responde essa pergunta aí? Um de cada vez. Vezes. Quantas vezes? Infinitas vezes. 500 vezes, muito bem. E quantas vezes a gente pode mudar a estrutura do prédio? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, quando a gente olha e a gente vai para os princípios básicos, fundamentais, elementares de uma cosmovisão cristã, a estrutura fundamental a gente não vai poder mudar nenhuma vez, porque ela parte da palavra, é o rudimento do evangelho, né? Por exemplo, quando a gente fala, né, Bruno, da questão da doutrina do pecado. A doutrina do pecado, o pecado é pecado. Então isso faz parte desta nossa visão de mundo. Ou a doutrina era do gnosticismo, né? Que acaba falando que Cristo não veio em carne. Exato. É uma doutrina que não se pode mudar. Não se pode mudar a encarnação de Cristo. Mas por que não pode mudar essa doutrina, né? Porque o que a Bíblia fala? Que sem derramamento de sangue tem remissão de pecado? Não tem. Não tem remissão de pecado. Então vejam, a gente está caminhando assim, tem questões fundamentais, elementares da nossa fé que a gente não pode abrir mão de maneira alguma. Eu só queria fazer um adendo. Se estivéssemos no conceito filosófico aqui, a gente ia falar um apude, mas é só um adendo. Nós temos um ajudante aqui. Quem é que está ajudando a gente hoje aqui, Bruno? É o Joaquim. O Joaquim está nos ajudando, viu? Vem dar um oi aqui, Joaquim. Ixi, ele não quer dar oi, não. Ele está em off aqui. Então, quando a gente olha aqui para o lado, se ouvir algum barulho aí, é o Joaquim que está aqui com a gente, mas está tudo sob controle. Na realidade, ele veio vigiar para ver se a gente de fato ia participar da aula, né? E aí nós fechamos aqui um ponto importante, né? Que a gente precisa ter as nossas mentes e os nossos corações convertidos ao Senhor. Coração salvo, um coração convertido é a convicção de que um dia nós estaremos na glória, estaremos com o Senhor, é a alegria do Espírito Santo, é o prazer, é o gozo em servir a Cristo. Isto, pela lógica humana, não se explica, mas a gente vivencia. E a mente salva é o que? É ter uma visão de mundo submetida à palavra de Deus. Um dia é conduzir a vida no dia a dia, não com parâmetros de quem não tem uma preocupação, de quem não deseja o céu, mas muito pelo contrário. Só um adendo. Na terça-feira, o pastor Vladimir e o diácono Hélio pregaram sobre João, né? Sobre a visão de mundo, a visão do mundo e a forma que o mundo interpreta as coisas. Então, gente, se vocês puderem pegar o culto de terça-feira e olhar, assim, está muito claro, porque a visão que o mundo tem é totalmente contrária à palavra de Deus. E não dá para a gente, sendo cristão, ter a visão que o mundo tem das coisas. Muito bem. Para a gente hoje tentar finalizar, a gente quer falar então... Já apareceu nos avisos. Oi, alguém comentou alguma coisa aí? Tranquilo aí, pessoal? O William, quer comentar alguma coisa? Juvencio, Gerson, Bia, vocês são os professores aí, o próprio Rivaldo, Clebinho e o Renato, querem comentar alguma coisa ou podemos seguir adiante? Aqui com o André, tá bom? Pode sim, gente. A paz, Vlad. Ô, Vlad, podemos seguir em frente? Quer fazer algum comentário aí? Não, pode seguir. Tá. Quando a gente pensa, então, assim, basicamente, nós temos 3 paradigmas fundamentais do pensamento humano. Quem me ajuda, não sei se Renato, Gerson, William, um dos professores aí, me ajudem com a definição de paradigma. O que é um paradigma? Posso usar a explicação de um professor meu da teologia básica? Pode. Um professor meu, um certo professor, que eu não vou dizer quem é, ele falou que o paradigma é como se fosse a borda do quadro. Ah, já ouvi falar disso aí. Então, você quer dizer que ele falou que é basicamente
isso aqui. A borda desse quadro branco é como se fosse o paradigma, é isso? Isso, é isso aí. Ah, então tá bom. Maravilha, então é isso mesmo. Eu concordo com esse professor aí, viu, William? Esse professor parece que conseguiu pegar o espírito da coisa. Eu tenho essa leve impressão. Nós temos basicamente, então, 3 paradigmas, né, básicos. Por que eu chamo de básico? Porque a partir desses paradigmas, nós teremos, a gente encontra as variantes, dos paradigmas. Nesses paradigmas básicos que fundamentam, ou que compõem, ou que servem como base para a formação de uma cosmovisão, tem um paradigma ateu, tem um paradigma panteão e tem um paradigma credo. Então, ou seja, ateísmo, panteísmo e teísmo. São basicamente esses 3 paradigmas. O que é um paradigma ateu? Não, Deus não existe. Logo, se Deus não existe, nenhum ponto relacionado à espiritualidade, nenhum ponto relacionado à divindade, nenhum ponto relacionado a Deus, seja ele qual for, tem valor, tem algum tipo de impacto ou interferência na vida do ser humano. A partir do momento que a pessoa tem este ponto de vista, tem esta crença ou este raciocínio, toda a vida dela automaticamente vai ser impactada por isso. Claro que a gente não vai se estender nessa questão do ateísmo, porque não é o objetivo aqui. O outro paradigma que impacta na formação de uma cosmovisão é o paradigma de quem é praticante ou quem acredita no panteísmo. Qual que é o grande ponto do panteísmo? Que Deus é infinito e ele é um ser impessoal. Se o Deus é infinito, mas também ele é impessoal, automaticamente o que é que acontece? Deus está em tudo, né, Bruno? Sim. Deus está nas pessoas, mas Deus pode estar na barata? Não. Como? Não, no panteísmo, sim. No panteísmo, No panteísmo, sim. sim. No panteísmo, sim, varão. Deus pode estar em tudo, que é a base da crença. E tem o teísmo, que Deus é infinito e ele é pessoal. Então, a cosmovisão cristã, ela já parte desse paradigma, vamos dizer assim, teofilosófico, de que nós somos teístas, cremos que Deus é infinito e pessoal. Então, se Deus é infinito e pessoal, ele é uma pessoa, ele tem uma pessoalidade. É por isso que nós cristãos não adoramos uma vaca. E é por isso que, por exemplo, os hindus, né, que adoram vaca, por exemplo. Por que eles adoram vaca? Porque eles creem no panteísmo, que ali aquela vaca pode ser sagrada porque ela pode ser um deus. Então, só para a gente deixar isso claro, né? E aí, veja, então, estas 3 bases, ateísmo, panteísmo e teísmo, impactam diretamente na cosmovisão das pessoas. Então, nós vamos aqui mergulhar na questão do teísmo, que falando basicamente aqui, que é a nossa linha de raciocínio, né? E aí nós separamos, né, Bruno? 3. Oi? Tem a visão deísta? A visão Desculpa, não entendi a pergunta. Não tem a visão deísta, tem o teísmo e o deísmo, né? Sim, tem o deísmo também. Quer falar um pouco do deísmo, Wagner? Deísmo é aquela visão que Deus existe, Deus é pessoal, né? Parecido com o teísmo, porém, Deus soltou o homem no mundo e disse para ele assim, te vira, agora é contigo, e Deus não intervém em nenhum momento nas circunstâncias ou na vida do ser humano. Ô, Vlad, é correto a gente dizer que o deísmo é uma variação do teísmo?
Ou não? Podemos fazer similar, mas essa é uma visão muito diferente, né, Miquel? Porque a gente não concorda com isso, que Sim, Deus continua soberano, né? Uhum. E que ele intervém em toda e qualquer circunstância, sim. Ele não é alheio, né? Hoje, inclusive, para quem participou da aula dos adultos, aí alguns que estão aí participaram, nós falamos exatamente dessa intervenção, né? Então, a circunstância da vida, que ali Jesus atravessando o mar com os discípulos, surge uma tempestade e as águas começam a invadir o barco, Jesus está dormindo numa aparente indiferença. Então, no deísmo, Jesus continuaria dormindo, e eles que dariam um jeito, né? Uhum. Mas É que, Vlad, eu acho que a questão aqui que a gente tá definindo são as 3 cosmovisões básicas. Então, o deísmo, ele seria uma visão teísta, mas ele seria uma consequência dessa visão, dessa cosmovisão teísta, seria uma das perguntas subsequentes, né? Deus interage ou não com a criação? Então, não deixa de ser uma visão teísta, mas seria ele um teísta deturpado? seria uma cosmovisão equivocada da cosmovisão cristã, né? deísmo, né? Oi? Uma variação do deísmo. Isso, como base, eles acreditam que Deus existe, que seria uma cosmovisão que acredita em Deus. Mas seria uma outra pergunta, né? Deus, ele interage com a criação ou não? Mas como base, eles acreditam que Deus existe, né? Muito bem. Fechou? Podemos seguir, gente? Podemos? Sim, pode seguir. Então tá bom. Nós separamos aqui, né, Bruno, de 10 perguntas principais da vida. Não dá para a gente falar das 10 perguntas, nós vamos falar aqui de umas, talvez 2, no máximo 3, porque senão a gente não vai conseguir concluir a jornada hoje. Mas uma delas é assim, por que o homem existe? Uma pessoa que tem o paradigma ateísta, né? Vamos falar do conceito para não personificar nenhum ponto de vista. Porque o homem existe. O que o ateísmo diz, Bruno? Como é que o ateísmo responde a esta pergunta? O homem é apenas um produto do acaso, num universo fechado. Ou seja, o homem, então, é uma resultante de alguma coisa que aconteceu. Notem a ausência de Deus na resposta a esta pergunta do porquê o homem existe. Se a gente vai olhar uma visão baseada no panteísmo, que fala que Deus é infinito e impessoal, como é que o panteísmo vai responder a esta pergunta, Bruno? O homem é particularizado divina, particularização divina, como todo mundo finito. Então, o homem é uma particularização divina, ele é, de certa forma, um Deus. De certa forma, ele é um Deus. E quando a gente olha a visão do teísmo, que fala que Deus é infinito e também pessoal, como é que o teísmo, então, responde a esta pergunta? O homem é criação especial, distinto de toda a criação não pessoal. Então, olha só que interessante. Dentro da cosmovisão cristã, dentro do teísmo, o homem é o quê? Uma criação especial. Estamos automaticamente falando do criacionismo. Estamos falando que, além de ser uma criação especial de Deus, ele também é o quê? Ele é uma criação que está acima das outras criações. Ele é distinto dos animais, ele é distinto da vegetação e assim por diante. Então, e quando a gente pega o extremo oposto, falando que o homem é um produto do acaso, notem que isto vai nortear, vai compor a visão de mundo destas pessoas, de forma extremamente
diferente de forma extremamente oposta. Então, assim, para a gente deixar mais claro, vamos pegar aqui, por exemplo, escolhe aí, Bruno, uma desses pontos aqui, uma dessas perguntas para a gente deixar clara a visão diferente destas 3 questões aí. A 6. A 6? Olha a 6, uma outra pergunta da humanidade. Qual é a base dos sentimentos morais? Isto é, a consciência. Qual é a base da consciência da humanidade? Essa é a pergunta. O que é que diz o ateísmo? Fala que é o condicionamento social. Condicionamento social. Qual é a pegadinha aqui, Bruno? Nessa visão do ateísmo. Você sacou? É aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Né? Pois é, a voz do povo é a voz de Deus, mas notem que se a voz do povo é a voz de Deus, este povo está andando segundo o seu bel prazer, segundo o seu ponto de vista. E quando a gente vai, por exemplo, fazendo um contraponto com o texto bíblico, nós vimos que na maioria das vezes que a voz do povo prevaleceu, se deu por quê? Porque está negando aqui a base do pecado. Notem que se nega a base do pecado, porque o homem, ele é a base dos seus sentimentos morais, a base da sua consciência, fruto do condicionamento social, está ignorando o pecado, a pecaminosidade. Logo, se ignora o pecado e a pecaminosidade, nega-se a salvação, não precisa de um Salvador. Então percebam que estes paradigmas, vamos dizer assim, eles influenciam na visão de mundo. E quando a gente olha por exemplo, ainda aqui fazendo um contraponto, né? Falando um pouco do teísmo, qual é a base do sentimento moral, da consciência humana, de acordo com o teísmo, Bruno? O sentimento... Aqui, ó. Deixa eu encontrar. Do teísmo, embora caída e condicionada, a consciência moral reflete a imagem de Deus. Então veja, o que é que ele diz? Que o ser humano tem na sua consciência moral, tem lá no seu íntimo, o que? Uma imagem de Deus, reflete esta imagem. O que, na prática, o que estamos falando? Que ainda que a pessoa não tenha uma religião, e lembrando que a nossa religião é Jesus, conforme foi pregado ontem à noite, no culto de ceia, ainda que o homem não tenha uma religião declarada, ele tem um senso interno do que é certo, do que é errado, do que é lícito, do que não é lícito. Isso é formado. E ainda que este homem esteja longe, ele ainda carrega em si um pouco da imagem de Deus, que é o imago Dei. Esta imagem de Deus, evidentemente, ela está ali, vamos dizer, apagada, arranhada, enfraquecida em decorrência do desgaste do pecado. Não obstante, ainda tem um sinal ali, retraz um pouco da imagem de Deus. Então, na prática, nós amamos porque Deus tem amor. Certo ou errado? Nós amamos porque... Deus tem amor ou é amor? Deus é amor. É a pegadinha aí. Então, vejam, nós, ainda que estejamos no pecado, a gente tem amor porque Deus é amor. A gente ama porque aprendemos isso com Deus. Então, notem que estes pontos de vista, estes paradigmas, eles vão influenciar diretamente na forma que as pessoas veem o mundo. O ateu, então, nesse caso, ele vê que a base do sentimento moral, a consciência humana, é fruto do condicionamento social, logo está negando o pecado e também está negando a salvação, enquanto nós vemos lá no teísmo que, embora caída e condicionada, a consciência moral ainda reflete a imagem de Deus. Pode pegar um super interessante? Vamos lá, meu jovem, você que manda aí. Qual o fundamento da ética, moral e valores?
Qual é? Ah, boa, essa aí é boa. Então vamos lá. Então manda bala enquanto eu bebo água. O ateísmo diz assim, que o relativismo social, humanismo, democracia é o Estado individual. Então, até lá no... Só um comentário do cotidiano, né? Eu trabalho com bastante pessoas novas na empresa. Então, quando a gente começa uma discussão, a gente já vai falar assim, tá, eu vou falar, eu geralmente inicio, a gente vai ter uma base ou tudo é relativo? Depende do ponto de vista. Aí eles já começam a dar risada, Bruno, tudo é relativo, né? Se para uma pessoa for certo aquilo, então ela pode fazer. Então, isso é muito perigoso. E aí, pegando esse gancho, né, que o Bruno trouxe aqui, bem observado, nós até falamos um pouco também da pós-verdade, da pós-modernidade, do relativismo, né? Então, de modo geral, nas questões da humanidade, tudo aquilo que prega o relativismo, que incentiva o relativismo, se a gente for fazer, se nós formos debugar, agora eu TI esse termo, hein? O que é deplorar? O que é deplorar? Depurar. Analisar uma situação nos seus mínimos detalhes. Então, toda vez que a gente tem uma situação de relativismo, toda vez não, mas provavelmente na maioria das vezes que tivermos uma situação onde o relativismo está sendo cultuado, está sendo incentivado, e nós vamos fazer uma depuração, nós vamos chegar numa base ateísta. Faz sentido, Bruno? Faz sentido. Então veja, quando nós estamos falando aqui, por exemplo, sexo antes do casamento é pecado. Mas é o relativismo cristão, né? Então, mas vamos lá. O sexo antes do casamento é pecado. Não, depende. Se a pessoa vai se noivar, se a pessoa quer se casar, se tem amor, não é pecado. Viu que relativizou? Se relativizou, qual que é a base disso? O ateísmo. Porque o oposto disso, Bruno, que você colocou aí, que enquanto o ateísmo ele trabalha com a relativização em relação às questões éticas, morais e valores, o que é que diz o teísmo? O caráter moral de Deus revelado na Bíblia. Ou seja, não tem como, escute gente, galera dos jovens e dos teens, não tem como eu dizer que sou cristão, que tenho uma visão de mundo cristã e praticar ou cultivar ou incentivar o relativismo. Não tem como, é excludente por natureza. Isso se contrapõe all the time, every day. É isso, o professor Gerson? O tempo todo e todo dia? É isso aí. Então não tem como. Isso não é possível. Mas por que, poxa, Miquel, mas que vocês estão falando isso? Sabe por que a gente está falando isso? Porque tem uma galera de cristãos que, assim, que quando a gente pega as questões do fundamento ético, moral, valores, depende. Se é uma promessa para eu ir para o céu, para eu ter uma bênção, está valendo, eu vou seguir a Bíblia. Mas se não é, se é, de repente, uma confrontação, isso aí era aplicado só antigamente, isso aí era só para o povo hebreu, isso aí era só para o povo de Corinto, isso aí era só... Então, quando começa a relativizar, geralmente tem uma pegadinha para ocultar um pecado. Mas a hora manda correr. Você quer falar de mais um ponto aí ou a gente corre? Pastor. Não. Alguém quer falar alguma coisa? Eu. Mas você está aqui só para responder perguntas ou esclarecer. Você não pode perguntar hoje, Vencio. Abre a câmera. Eita, tá aberta já. Você tá no escuro, põe uma luz aí. Eu tô na contraluz aqui. Não, beleza, Rodrigo, pergunta aí. Então, já que não pode perguntar, eu vou afirmar, mas se eu estiver errado, aí vocês me corrigem. Tá bom. Então, é possível corrigir outros tipos de cosmovisão com a cosmovisão cristã, certo? Certíssimo. Então, se a gente... Claro que a gente vai abordar as pautas aí nos próximos domingos, mas então a gente pode pegar... falar um negócio um pouco complicado, mas, por exemplo, pegar até... O Renato faz isso muito bem, eu gosto do jeito que ele faz, pegar algumas temáticas filosóficas e aplicar essa cosmovisão cristã
Então, fazendo realmente tipo um filtro daquilo que o filósofo faz, batendo com aquilo que a Bíblia faz. E às vezes a gente, nesse filtro aí, a gente vê aquilo que a pessoa está até um pensamento até um pouco próximo, mas não correto por conta do pecado, né, na Imago Dei. Mas quando a gente aplica essa cosmovisão correta, a gente consegue corrigir esse tipo de visão. Então, às vezes a pessoa tem até uma visão próxima, mas não chega a ser aquela visão com óculos de lente da cosmovisão cristã, né? Então é como se a pessoa enxergasse embaçado, estivesse próximo, mas não enxergasse plenamente. Então, falou e disse. E aí eu só faria aí, o Gilvêncio, eu adicionaria mais um ponto. Então, primeiro, por princípio, eu concordo com o que você colocou. E aí, nesse processo, vai ter situação, na minha visão, tá? Qual pode ser o produto disso? A gente vai chegar à seguinte conclusão, de que, puxa vida, a gente conseguiu corrigir aquela cosmovisão deturpada a partir de uma cosmovisão cristã, a gente conseguiu fazer um match, vamos assim dizer, ou fazer um match talvez não, mas a gente conseguiu depurar, vamos pensar assim. Como pode ser que a gente chegue lá no final do dia e fala assim, rapaz, isso aqui é irreconciliável. E aí a gente vai ter um raciocínio claro do porquê que é irreconciliável, do porquê que não tem como coabitar ou conviver. Mas por princípio eu concordo com você, tá, Gilberto? Até porque o que acontece, né? É um nível de maturidade muito alto. É um nível de maturidade muito alto, e aí nós cristãos, de modo geral, a gente não faz uma análise crítica, e crítica no sentido não destrutivo, mas no sentido construtivo, para entender a construção do pensamento, a construção do comportamento, a construção da fé. E para que seria? Por que é interessante isso? Porque à medida que a gente faz essa análise crítica construtiva, a gente então vai ter um entendimento mais amplo, mais aprofundado, e aí nós vamos saber melhor em quem nós temos crido. Muito bem. Podemos seguir, gente? Tranquilo aí, pessoal? Sim. Obrigado. Muito bem. Agora vejam, quando a gente agora, a partir desse momento, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na cosmovisão cristã propriamente dita, tá? A gente vai dar uma pausa nesses comparativos e vamos mergulhar um pouquinho mais. Vamos lá, primeiro ponto. A cosmovisão cristã, ela tem a Bíblia como base fundamental. Não tem conversa, não tem alternativa, não tem tratado teológico, não tem livro de autoajuda de crente, não tem visão do céu. Bruno, porque Deus me deu uma revelação. Para a formação de cosmovisão, Deus não deu revelação, não. É a Bíblia, já está revelado. Eis que falo contigo, meu filho, Johnny. Deus, eu tenho uma visão para você, você precisa passar a acreditar nisso. Se eu falar isso para você, João, você pode repreender, no sentido que eu estou dizendo aqui. Combinado, João? Tranquilo. Por quê, gente? Porque os elementos necessários que estabelecem um ponto de vista cristão, o modo de olhar o mundo bíblico, a cosmovisão cristã já foi dado. É a palavra de Deus. Quando a gente lê o texto bíblico, se descer um outro anjo, se aparecer um anjo do céu e anunciar um outro evangelho, além deste que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Pode aparecer anjo de luz, anjo do que for, não tem que dar trela, não tem que dar trela. A gente precisa estudar, aprender a palavra e lembrando o seguinte, levar a nossa mente e o nosso coração à conversão ao Senhor. Então veja só, por quê? Por que a Bíblia? Primeiro, a Bíblia ela oferece e ela fornece, por quê? Porque ela tem tudo que nós precisamos, todos os elementos necessários
para a construção de um ponto de vista cristão, bíblico. A Bíblia tem isso aí. Aliás, eu quero só fazer um adendo aqui, né? Tem muita gente que tem uma cosmovisão bíblica, mas não tem uma cosmovisão cristã. Eu acho que isso é o que mais tem. Porque, exatamente, eu estava aqui falando e eu falei, opa, isso aqui acho que é importante a gente colocar, né? Por que você acha que isso é o que mais tem, Bruno? É que a gente, pelo menos o que eu entendo, a gente interpreta a palavra de Deus, não segundo o que Deus quis dizer, a Bíblia sendo interpretada por ela mesma, mas segundo os meus princípios e o que eu quero largar ou não. Segundo aquilo que eu quero ver. É. E vejam, se nós pegarmos e formos ter uma visão de mundo única e exclusivamente pelo Antigo Testamento, ela vai estar incompleta. Se nós formos olhar única e exclusivamente o Novo Testamento, também vai estar incompleta. Quando a gente fala de uma cosmovisão cristã, nós estamos falando desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. Ela é completamente complementar, ou seja, ela se completa o tempo todo. A teologia liberal que o William colocou aí, que prega esses recortes, né, William? Disso ou daquilo, de um ponto ou de outro. Então, quando a gente, acho que vamos até, para deixar bem claro, ratificar, cosmovisão cristã. Considere então a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. E aí vejam só, é um processo que ele é construtivo. E esta cosmovisão cristã, ela vai sendo construída à medida que a gente entende a nossa fé, mas além de entender, a gente precisa praticar esta fé. Eu entendo e pratico, eu pratico e entendo, e aí fica então uma retroalimentação, e é um conceito da engenharia, retroalimentação, né? E esta retroalimentação espiritual faz o quê? Ela vai nos fortalecendo e vai nos impulsionando a cada dia em direção ao céu. Tranquilo, Bruno? Tranquilo. Ô, gente, tá muito complicado ou podemos seguir nessa linha? Porque a gente às vezes fala aqui, eu pelo menos vou me empolgando, né? E às vezes eu estou viajando aqui. Só para complementar, Mica. E aí, usando até a definição que o Franklin Ferreira dá na teologia sistemática dele. Então, partindo do pressuposto que Deus existe, nós, como cristãos, acreditamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. É isso, né? É isso aí. Inclusive naqueles pontos que eu não concordo. Vamos ser francos, gente. Todo mundo concorda amigavelmente com 100% que a Bíblia fala? Of course not. E ainda Tem coisa que eu não gosto. Ainda bem que a gente concorda, né, pastor? Que se a gente concordasse 100% com tudo, a gente não precisaria da Bíblia para corrigir a gente no que a gente tiver. Exatamente. E naquele ponto que eu mais discordo, é aquele ponto que eu preciso me converter. Provavelmente é isso, entendeu? Então, assim, por que a Bíblia fica se preocupando que eu sou fofoqueiro? Por exemplo, hipoteticamente falando. É porque provavelmente eu sou fofoqueiro. Então, assim, eu quero mudar a Bíblia porque eu não quero mudar meu comportamento. Então, é melhor a gente mudar o comportamento porque a Bíblia não vai ser mudada. Mas, seguindo aqui adiante. Quando a gente está falando de cosmovisão cristã, nós temos basicamente aí 5 ou 6, 6 ou 7 pontos que compõem esta cosmovisão cristã. Nós temos a ideologia, a narrativa, as normas, o ritual, a experiência e o elemento social. Nossa, que complicação. Não é complicado não, eu vou só discorrer porque a gente vai ver que nós já praticamos isso no dia a dia. Então, o que é a ideologia, né? A ideologia é o elemento ideológico, é a crença central. Nós falamos, então, que a nossa ideologia, a nossa crença central está baseada onde? Está baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um curso de batismo,
Nós temos lá a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, nós temos a importância do batismo nas águas, da ceia do Senhor. Nós vamos entendendo todas as crenças centrais bíblicas que norteiam, que baseiam a nossa fé. Então, isto, dentro da cosmovisão cristã, se chama o que? Ideologia, que é muito superior a essa discussão de ideologia de gênero. Gente, discussão de ideologia de gênero não vai levar a lugar nenhum. Isso aí eu vou deixar depois para as próximas aulas. Porque quando a gente vai olhar a palavra do Senhor, o que manda é a ideologia do céu. Sabe o que diz a ideologia do céu? Que todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus e que precisam da graça de Deus. E que o papel do homem é A, o papel da mulher é B, e um não é melhor que o outro não é pior do que um, porque eles são complementares para a glória do Senhor Deus. Deus já fez o homem na sua diversidade total e completa. Mas enfim, eu tenho que tomar cuidado, não vou queimar a próxima aula. Então eu vou voltar para cá. Então veja, o que é a ideologia dentro da cosmovisão cristã? É tudo aquilo que nós precisamos saber, a crença central da nossa fé. Isso compõe. Então, quando a gente participa de uma EBD, quando a gente participa de um curso bíblico, quando a gente faz o nosso devocional, quando a gente ora a Deus, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda, quando a gente vai para um curso de teologia, quando a gente lê, quando a gente vai na teologia sistemática, a gente está fazendo o quê? Claro que em materiais de boa qualidade, a gente está fazendo o quê? Trabalhando e fortalecendo a ideologia. Aí vem depois a narrativa. A narrativa, o que ela vai fazer? Ela vai recontar os eventos importantes da nossa crença central. A narrativa ela vai fortalecer a manutenção dessa cosmovisão. Por exemplo, quando nós falamos da criação do homem no Jardim do Éden, e contamos esta história para as crianças, quando a gente prega isto na igreja, o que nós estamos fazendo? Estamos usando um evento chamado narrativa, recontando um momento significativo, por exemplo, o arrebatamento da igreja, e isto vai fazendo o que? Vai fortalecendo esta visão cristã de mundo, vai fortalecendo o quê? Vai fortalecendo esta ideologia, esta crença central. Mas para aí, Bruno. Não. O que mais que tem aí, Bruno? Tem as normas. O que são as normas, Bruno? Estabelece o padrão, o paradigma da cosmovisão, estabelece os limites. A boa teologia auxilia e muito neste processo. Então, ou seja, não é uma coisa largada de qualquer jeito. Tem uma norma. Graças a Deus que tem norma. Tem um padrão. Lembra que eu falei assim, vamos imaginar que eu chegue para o João e fale assim, João, Deus me deu uma visão, e agora aqui no culto a gente vai, por exemplo, precisar acender uma vela aos mortos. Isso está dentro da norma? Não, está fora da norma. Logo, não dá para ser aceito, porque a norma vai fazer o quê? É o que o Bruno colocou aí, estabelecer o padrão. E aí nós poderíamos falar das normas estéticas, nós poderíamos falar das normas morais, a gente não vai entrar nesse conceito, porque são 11 horas que tem que terminar e já são 10h48. Mas além das normas, Bruno, o que é que a gente tem? Temos o ritual, ato cerimonial executado periodicamente em ocasiões especiais, reforçando ou recordando um acontecimento especial, exemplo, ceia do Senhor. Então vamos pegar aqui só para a gente deixar claro aqui o processo, né? Do ponto de vista da cosmovisão cristã, a ideologia diz, dentro da ideologia, a crença central fala e descreve a doutrina da ceia, correto? Muito bem. A narrativa vem e fala assim, olha, Jesus antes de ser crucificado, o que ele fez? Ele participou da ceia, e o que é que ele falou? Que a gente deve fazer isso até que ele venha. Muito bem. Entra a norma. Qualquer um pode participar da ceia? A pessoa, para participar da ceia, ela precisa ter uma comunhão e ter assumido publicamente um compromisso com quem? Com Cristo. Este compromisso com Cristo, ele é demonstrado através do quê? Das atitudes e do batismo nas águas. Percebe como a coisa vai fechando, gente? Vai se encaixando como um quebra-cabeça? Aí que vem o que? Vem o ritual, que é um cerimonial executado periodicamente, que é o que você leu. Por isso que nós participamos da ceia do Senhor
em um ato memorial, que, por exemplo, foi o que aconteceu ontem, até que ele volte. Então, rapaziada, percebem que as coisas têm um sentido, têm uma lógica. E isto acontece há 2000 anos. Por que acontece há 2000 anos? Porque isso vai consolidando a cosmovisão cristã. Não é para a gente faz a ceia porque a gente acha bonitinho. Além de ser bonitinho, tem um propósito muito maior e muito mais profundo do que o mero fato de ser um evento bonitinho, que é o que alguns imaginam. E aí, veja, quando eu desvalorizo a ceia do Senhor, quando eu boto a ceia do Senhor no segundo plano, o que é que eu estou fazendo? Eu estou enfraquecendo a minha cosmovisão. E outra que você não reconhece a importância. Né? E aí eu não reconheço a importância. Então, pessoal, percebam que as coisas, elas são interligadas o tempo todo. Elas estão correlacionadas. E depois do ritual, o que é que vem, o Bruno? A experiência. É o modo como alguém conta vivamente as verdades expressadas nas crenças centrais, tornando-as próximas. Um exemplo, testemunho de bênçãos recebidas, testemunhos de transformação ou respostas por parte do Senhor. E aí, pegando o exemplo da ceia, vamos imaginar o seguinte: participou da ceia, né? E aí você ali, durante a ministração, ali, a participação da ceia, você sentiu aquela alegria no coração, você sentiu aquele regozijo, e você sentiu o renovo da parte do Senhor, você sentiu o calor do Espírito Santo, e aí depois você fala assim: rapaz, eu estive na ceia ontem, e Deus falou comigo, glória a Deus, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus nessa manhã. E aí a gente começa a contar. Olha, eu estava até meio assim desanimado, não que eu estivesse com a vida de pecado, mas sabe, aquela luta, aquela dificuldade, mas ao participar da ceia, ao participar do culto, ao participar daquele momento, eu fui renovado pelo Senhor, eu me senti fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu olhei para o lado, eu vi meu irmão participando da ceia, eu olhei para o outro, eu vi a minha irmã participando da ceia. Com isso, é um grupo de pessoas que, não obstante as dificuldades, elas estão caminhando para o céu. E esta experiência, além de fortalecer a fé, o que ela faz? Ela corrobora para a solidificação de uma cosmovisão cristã. Glória seja dada ao Senhor. Próximo, Bruno. Elemento social, encontro coletivo social que reforça as crenças centrais, tornando-as perenes. Exemplo, cultos de forma geral. Que eu até acabei adiantando aqui, né, nessa situação da ceia. É quando a gente se encontra, está aqui na igreja, e daí vem a importância do cultuarmos ao Senhor juntos. A igreja é um corpo, a coletividade reforça isso. Além da gente matar a saudade, esse elemento social é quando a gente se encontra. Então é mais ou menos assim: a gente está aqui na igreja, então, poxa vida, eu estou olhando a Aline Salles sabe que vai para o céu. A Aline olha para o André e ali tem um que está indo para o céu. O André olha para a Bia, olha para a Daniela Leal, para a Daniela Zanck, para o Davi, para a Emanuela, e um vai olhando para o outro vai olhando para o um, e quando a gente vê, a gente está se reunindo naquele grupo de pessoas que não pertencem ao mundo, mas que pertencem ao céu, que pertencem a Deus, que tem a mesma cosmovisão, a cosmovisão que não é pelo parâmetro do mundo, não é pelo paradigma do ateísmo, mas é pelo paradigma do teísmo, é o paradigma daqueles que foram lavados, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que a gente insiste: vem para a igreja, porque na igreja a comunhão nos ajuda, ela participa deste processo de fortalecimento espiritual. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu tenho que tomar cuidado porque eu já estou pregando. Vamos lá, Bruno. Algum ponto aí para colocar nessa parte? Nesse momento, não. Tranquilo, gente. Até aqui? Eu acho que sim. Ninguém falou nada, né? Beleza. Tranquilo. Então, veja, pessoal.
As pessoas, às vezes, pensam que nós cristãos somos ignorantes. As pessoas pensam que nós não temos uma base lógica até da nossa fé. E aí, quando a gente começa a estudar esses temas que nós estamos estudando e com esta visão que a gente tem trazido aqui desde domingo passado para vocês, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos olhando ao que Pedro fala, né? No texto que nós lemos hoje, nos versos, capítulo 1 Pedro 3, a partir do verso 15. Santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso brigando, desrespeitando, chutando o pau da barraca. É assim que está aí, Bruno? Como é que está aí, Valão? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Com mansidão e temor. Então, notem que a nossa fé, ela é composta, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. E o fim é lá na glória. A nossa cosmovisão cristã não é uma cosmovisão rasa, esvaziada de si mesma, não é uma cosmovisão efêmera, ela é profunda e eterna, que nos leva a estarmos com o Senhor. E aí, caminhando aqui já para o nosso fechamento, né? Então veja, e qual é a nossa missão? Como servos do Senhor, como servas do Senhor, é no nosso dia a dia, além de praticar, deixar isto claro. A gente não precisa ter vergonha da nossa fé, a gente não precisa ter vergonha da nossa cosmovisão cristã, porque às vezes a gente fica acuado, a gente fica sentindo-se menos qualificado. Não precisamos disso. A gente pode colocar a nossa cosmovisão cristã sempre com amor, sempre com respeito, sempre com carinho. Então, quando a gente se deparar com pessoas que pensam diferente da gente, sejamos respeitosos, porque dentro da cosmovisão cristã tem amor, porque Deus é amor. Sejamos cuidadosos em colocar o nosso posicionamento, mas não nos acovardemos no sentido de omitir essa nossa cosmovisão cristã. Porque quando eu omito a cosmovisão cristã, automaticamente eu estou omitindo a Cristo, que é a razão da minha fé. E aí vejam, né? A gente precisa, em nosso dia a dia, começar a deixar de lado as questões periféricas. Eu sempre encho as paciências aí do pessoal de Calvino e de Armínio. Isso aí é periférico, é legal a gente conversar, debater. Mas dentro da cosmovisão cristã, o que é que tem? O elemento central, o homem é pecador e precisa de um Salvador, e Jesus Cristo é o Salvador. O homem está condenado na sua pecaminosidade a ir ao inferno, mas através de Cristo ele tem a oportunidade de ir ao céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só um Diga, comentário. Bruno. O senhor estava falando para a gente responder com temor, com mansidão e temor. Assim, nas discussões, nas conversas que eu tenho com as pessoas que não são cristãs, eu tento levar o quê? Ao sacrifício principal de Cristo, quando a gente está discutindo sobre alguma coisa. Então, se a gente começar a entrar debates todo momento, debate de governo, debate de orientação de gênero, ou ética pessoal, moral, as pessoas elas vão falar assim, mas você é quadrado, você está sendo ignorante, você está se metendo no relacionamento das pessoas. Mas quando a gente começa a demonstrar qual que é o principal objetivo da Bíblia, é o sacrifício de Cristo. Sim. Então a gente leva porque é o principal, né? Porque se a pessoa entende o sacrifício de Cristo, as outras coisas ela vai começar a compreender. Sem dúvida. E a cosmovisão cristã na prática, ela nos credencia para 5 pontos aqui: continuar conhecendo e prosseguir conhecendo ao Senhor. A gente estuda e pratica, a gente pratica e estuda, e a gente vai conhecendo ao Senhor em nosso dia a dia. E olha que interessante, quanto mais a gente conhece ao Senhor, quanto mais a gente vivencia esta cosmovisão cristã,
mais nós nos subordinamos à atuação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é operativo e ele então passa a operar na nossa vida. A gente passa a viver de acordo com a mente do céu, com a mente da glória e não com a mente do mundo atual. Isto, quando a gente pratica essa cosmovisão e quando nós a adotamos como um estilo de vida, nós somos santificados em todo o nosso ser. Nós vamos sendo trabalhados pelo Senhor, a gente vai sendo conduzidos pelo Espírito Santo num processo de santificação. A gente passa a responder de maneira amorosa aos questionamentos da nossa fé. As pessoas vão questionar e a gente, com amor, em amor, nós vamos colocando para elas toda a nossa questão. E isto, por último, nos capacita a identificar pelo Espírito Santo oportunidades de anunciarmos o Evangelho. Então, gente, é um processo íntegro, completo e necessário para o exercício de nossa fé. E eu com isso paro. Que Deus abençoe a todos. Não sei se Bruno quer fazer alguma consideração. Se não houverem considerações, eu quero pedir aí para o Vlad, por favor, Vlad, para de repente fazer alguma consideração e, por último, orar se não houverem perguntas antes do Vlad fazer o fechamento final aí. Eu queria fazer um comentário antes do Vlad. Acho que também, assim, a gente está falando sobre cosmovisão, mas é claro que a gente ainda está crescendo e aprendendo qual que é a vontade para o Senhor para as nossas vidas, entendendo qual que é a mente que nós devemos ter, né, como é a mente de Cristo, né? E muitas vezes a gente não vai ter as respostas prontas, né? Mesmo a gente ter uma cosmovisão direcionada, vai ter uma resposta pronta. Aconteceu comigo faz pouco tempo, um rapaz que trabalha comigo que é de outra denominação. E ele estava até comentando comigo sobre aquele caso da menina que foi estuprada pelo padrasto, né, e tudo mais. E ele perguntou para mim assim, qual que é a sua visão sobre esse caso? Legaliza o aborto ou não legaliza o aborto? E eu fiquei assim para ele, tipo, cara, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu até fui humilde, assim, poderia ter falado assim, não, tem que abortar, porque não pode abortar, quer dizer. Mas eu falei, cara, eu não sei a resposta, mas o que eu vou fazer, eu vou orar e vou clamar para Deus faça justiça e que tenha misericórdia, porque eu não posso te dar uma resposta pronta para isso, né? E muitas vezes a gente vai ser confrontado, né? As pessoas vão perguntar para a gente qual que é a nossa posição, mas a gente tem que ter humildade de saber, poxa, é uma pergunta que eu consigo responder, que eu não consigo responder, porque às vezes pode acontecer da gente querer responder e dar uma resposta até aparentemente bíblica ou cristã, e a gente acaba perdendo até uma pessoa por conta da nossa falsa cosmovisão, né? Sim. Também que a gente está aprendendo, né? Estamos crescendo e aprendendo, então nem sempre a gente vai ter uma resposta na ponta da língua, mas a gente vai ter. Muito bem. Mais algum comentário, pessoal? Tranquilo? Eu acho que assim, eu acho muito importante que a gente tem que ter consciência que, além da palavra, a gente precisa ter o Espírito Santo também falando no nosso coração, né? Porque Sim. muitas vezes tem situações que a gente fica confuso, interpretações da Bíblia, mas que o Espírito Santo não tem. É isso aí. E lembrando a atuação do Espírito Santo, né? Eu só quero pegar esse gancho que a Mariana colocou aí. O Espírito Santo, ele atua no dia a dia. O Espírito Santo não atua só quando a gente está dentro da igreja. Ele atua quando a gente está na escola, está no trânsito, está no ônibus, está em casa, está no trabalho. E ele atua quando a gente está no silêncio do nosso quarto também. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vlad, é contigo. Vlad, está por aí? Oi. Vamos lá, então. Só fechando, Miquel e demais, que o principal disso tudo, um dos grandes diferenciais da cosmovisão cristã, é olharmos as coisas com a lente do amor e da compaixão. Senão a gente fica extremamente religioso, extremamente teológico, extremamente doutrinário, espiritualizamos tudo com poucos efeitos. Essa foi a visão de Jesus nesse mundo, né?
a lente do amor e da compaixão. Foi com essa lente que ele impactou o mundo. Então, ele olhava as coisas e com essa visão, e as pessoas se surpreendiam com algumas opiniões, com algumas atitudes de Jesus, porque ele ia por essa linha. Ele resumiu tudo com isso. Quando um dos maiores debates que ele tinha era em relação ao sábado, com os fariseus, e num determinado momento ele pergunta para os fariseus assim: escuta, se vocês tiverem até uma pessoa, um servo, um filho, até um animal, caia num buraco, aí vocês vão deixá-la morrer? Vocês não vão fazer nada por ser sábado? Então, eu não faria nada por essa pessoa, essa pessoa que estava há 38 anos nessa situação e eu vim aqui e curei? Quer dizer, a visão que vocês têm é que tinha que deixar desse jeito porque era sábado? Então, o olhar de Jesus era compaixão. Foi assim com a mulher adúltera, foi assim com Bartimeu, foi assim com outras pessoas, né? A gente vai ver muita expressão na Bíblia: movido Jesus de íntima compaixão, uma compaixão e o amor, misericórdia. Isso tem que ser a nossa visão, a nossa lente para olhar o mundo. Se a gente tiver essa, foi a marca do cristianismo, né? Porque outros valores, tem alguns valores cristãos que são até defendidos por outras religiões, mas o grande diferencial, a marca do cristianismo foi exatamente o amor. Foi esse amor de Jesus pela gente a ponto de ele se entregar por nós, né? Amém. Dito isto, podemos orar então? Gente, desculpa cortar, posso só finalizar rapidinho uma coisa? Desculpa, o horário é rapidinho. Só uma coisa que é importante que eu acho para as próximas aulas, que é uma coisa que eu acho que teria que ficar bem claro para a gente. Que, claro que na visão bíblica vai ter algumas coisas, como o pastor já falou, algumas coisas secundárias, vai ter diversas interpretações, né? Coisas secundárias da fé cristã, né? Então, sei lá, cada cosmovisão, seja pentecostal, reformado, batista, cada um vai ter algumas interpretações diferentes de algumas coisas. Mas tem pontos na Bíblia que são inegociáveis, pontos fundamentais do cristianismo, e esses pontos fundamentais é o que a gente vai falar nas próximas semanas. São coisas que não dependem de variação de teologia, não depende de interpretação bíblica. Depende de basicamente ser ou não ser cristão. Depende de seguir a Bíblia ou não seguir. Então, só duas coisas que eu queria deixar para a gente para as próximas semanas, que muita gente usa de argumento para debater essas coisas inegociáveis. Primeiro, muita gente relativiza o contexto histórico da Bíblia. Aquilo serviu para aquela época. Paulo falou para as pessoas daquela época. E a gente tem que lembrar que sim, a Bíblia tem um contexto histórico, serviu para aquela época. Mas por trás de toda a cultura bíblica tem uma moral de um Deus que é imutável. Um Deus que a moral dele é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então, não podemos relativizar a cultura bíblica. Segundo lugar, para os próximos assuntos que a gente vai falar, muita gente relativiza o autor. Mas Jesus não falou de homossexualidade. Jesus não falou de aborto. Jesus não falou de não sei o quê. A gente tem que lembrar que nós seguimos a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Aquilo que Paulo escreveu na Bíblia é tão inspirado quanto aquilo que Jesus disse na palavra dele. Então, não pode relativizar a cultura bíblica nem o autor bíblico. Isso vai ser muito importante para as próximas semanas aí que a gente vai falar. Muito bem. Isso aí. Então, não tem uma parte da Bíblia que é menos ou mais inspirada. Isso tem que ficar claro para todo mundo, né? A palavra de Deus é toda ela. Desde Gênesis a Apocalipse, ela é chamada de palavra de Deus. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, agradecidos, ó Deus, por ter nos preparado esse tempo para nós falarmos a Sua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos esclarecimentos. Nós te louvamos por termos a Sua palavra, o nosso parâmetro, por termos a revelação da verdade nos nossos corações e as nossas mentes, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, guarda a nossa mente com o capacete da tua. Guarda os nossos corações com a couraça da justiça, Senhor. Que estejamos protegidos quando vierem os dardos inflamados do diabo contra nós, contra nossas mentes e contra os nossos corações.
nós te pedimos em nome de Jesus que, acima de tudo, o amor do Senhor esteja nos nossos corações e que possamos transportar esse amor aonde nós estivermos convivendo, com as pessoas que estivermos convivendo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecendo pela vida desses jovens e adolescentes a quem o Senhor tem chamado, ó Pai, para a sua gloriosa luz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, que Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém. Vai, gente. Vai, gente.